seja bem-vindo à Pastoral Universitária com mais uma reflexão sobre o Evangelho, hoje na solenidade da Santíssima Trindade. Eu vou ler para vocês o Evangelho e depois a gente reflete junto. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Bom, primeiramente, a parte mais óbvia dessa leitura é a importância de crer em Deus. Lembrando sobre o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e a seu irmão como a si mesmo. Isso é bastante conhecido para nós católicos, mas eu acho que a gente pode ir além aqui. Primeiro, porque a gente está falando da solenidade da Santíssima Trindade. Então veja que interessante a dinâmica nesse texto. Deus amou tanto o mundo que deu a ele o seu Filho unigênito. Ou seja, Deus enviou Jesus e Jesus, em Pentecostes, semana passada, enviou para nós o Espírito Santo. Então veja a dinâmica da Trindade acontecendo em nós. Eu acho que além disso, a gente pode falar sobre uma outra parte da leitura que é a seguinte: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Então veja, Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo não para condená-lo. E aí eu acho que a gente pode primeiramente pensar no que é a Trindade. Nós, católicos, acreditamos em um só Deus. Nós somos uma religião monoteísta. Mas esse um só Deus é composto por três pessoas. A Santíssima Trindade: Pai, Filho, Espírito Santo. A Santíssima Trindade é a perfeita descrição de comunhão. São as três pessoas divinas que, em comunhão, formam um só Deus. Daí, deveríamos nós tirar esse exemplo e pensar em nós como sociedade. Se nós estamos mais ligados à parte de comunhão, de partilha, de todos nós formando um só corpo, tal qual a Trindade, ou se nós estamos fazendo aquilo que nem mesmo Jesus fez ao vir ao mundo, que é condenar. A gente tem visto recentemente casos muito gritantes, muito grotescos na nossa sociedade, e o mais recente foi um caso de racismo com o George Floyd lá nos Estados Unidos, que imagino que todo mundo esteja acompanhando e vendo as reações todas que estão acontecendo. E aí eu me questiono, será que a pessoa que diminui o outro, e nesse caso foi matar o outro, né? Mas não vou nem nesse extremo. Será que aquele que diminui o outro, seja por uma questão racial, seja por uma questão social, econômica, seja por uma questão de gênero, será que essa pessoa que diminui esse outro e menospreza esse outro está em comunhão com Deus? Porque eu não consigo ver a lógica e o sentido de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem católicas, também se colocarem em posição de racismo, em posição de homofobia, em posição de menosprezo aos mais pobres, aos mais necessitados. Isso é uma quebra de partilha, isso é uma quebra da comunhão. E nós, como sociedade, principalmente como filhos de Deus, como parte do corpo da igreja, deveríamos dar o exemplo. Nós deveríamos mostrar que a comunhão que nós vivemos, ou que nós deveríamos viver, é verdadeira. Porque não se esqueçam, já falamos disso aqui, nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Nós formamos esse corpo como um só corpo. Essa é a igreja. Acho que deveríamos cuidar do próximo. Deveríamos ver o negro como um igual, o homossexual como um igual, o pobre como um igual. E não julgá-lo, e não matá-lo. Porque o que aconteceu nos Estados Unidos foi a morte física, foi uma morte do corpo. Mas quantas vezes nós não matamos as outras pessoas com as nossas palavras?
quantas vezes o menosprezo com o qual a gente trata esse irmão acaba matando ele por dentro. Eu acho que é algo que nós precisamos pensar e pensar muito, e pensar com muita calma, e principalmente, depois de pensar, ter uma mudança de atitude. Porque nesse caso, principalmente, palavra não serve de muita coisa, retórica não serve de muita coisa. Não adianta você falar uma coisa e depois sair na rua e ser homofóbico, e ser racista, e humilhar aquele mais pobre que está te pedindo esmola. É de se pensar. Então, vou aproveitar isso, vou aproveitar essa deixa para lembrar novamente desse primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E lembrar vocês que em breve a gente vai começar uma série de vídeos aqui sobre os 10 mandamentos. Eu acho que os 10 mandamentos estão no cerne moral de uma pessoa. Eles guiam a pessoa para um caminho melhor, para ser uma pessoa melhor. E pessoas que de fato enxergam os 10 mandamentos na própria vida não cometem esse tipo de ato. Pessoas que de fato seguem a Jesus, que de fato acreditam em Deus e que entendem a questão da irmandade, a questão de você fazer parte de um só corpo e ver o outro como seu irmão, esse tipo de pessoa não menospreza o outro, não é preconceituoso e não mata o outro. Então, espero que essa reflexão faça você pensar, espero que você goste dela. Se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo com os seus próximos, com as pessoas que você ama. Deixa um likezinho. Semana que vem estamos aqui de novo. Se inscreve no canal, ative as notificações e até lá. Muito obrigado por assistir o vídeo.